Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Beleza. Vamos dar início aqui ao final do nosso mini curso, né? Hoje é o nosso último encontro. Tem poucas pessoas aqui. Enfim, mas não tem problema. A gente finaliza da mesma forma. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uai, não está aparecendo? Ah, sim. Beleza. Vocês estão vendo aí a tela do... Sim. Ok. Então, a gente vai fazer primeiramente... Alguém pedindo para entrar. A gente vai fazer primeiramente, vai ver, né? Rever o que a gente já viu até aqui, né? E logo em seguida a gente vai aprender um pouco sobre figuras e a gente vai aprender também como colocá-la no Tech Studio, como colocar figuras, né, no nosso material, seja Beamer, ou seja os slides, ou então no relatório, tá bom? Mas antes vamos fazer uma revisãozinha aqui, que vai ser bom. Então, a gente viu que existe um preâmbulo e um corpo. A gente viu que o preâmbulo ele vai ser a cara do nosso documento, certo? E o corpo vai ser aquilo que a gente vai colocar no nosso documento, ok? A gente viu que existe o document class, o contrabarra document class. A gente tem que escolher uma classe, ok? E essa classe vai depender do material que você vai fazer. Se é slide, se é um livro, se é TCC, se é um artigo, tá bom? E a gente viu alguns exemplos também, vimos sobre pacotes, vimos alguns pacotes mais conhecidos, vimos sobre os pacotes de matemática, vimos sobre o início rápido, que ele é de suma importância, né? Para a gente fazer o nosso documento de uma forma rápida. A gente viu que após a gente colocar o nosso preâmbulo, a gente precisa colocar um contrabarra begin document, ok? Contrabarra end document. E a gente viu que se caso a gente utilize slides, a gente pode colocar um tema. E aqui estão alguns temas, né? E cada folha do slide, ele vai ser enumerado, ele vai, para a gente colocar uma folha no nosso slide, a gente tem que dar um contrabarra begin frame, ok? E, ok. Aqui a gente tem um exemplo, outro exemplo também. A gente viu sobre comandos especiais, né? Esses comandos eles vão ter um significado no TechStudio, ou seja, no LaTeX, né? Quando a gente coloca ele, o LaTeX vai entender que a gente está querendo dizer algo. E cada símbolo desse vai ter uma funcionalidade. A gente viu que o cifrão é para a gente colocar, para escrever em fórmulas matemáticas, né? Colocar a fórmula matemática dentro do cifrão. Porcentagem é para inibir alguma mensagem, mas que você quer deixar lá no seu TechStudio. As chaves também são importantes. A gente viu sobre alguns tipos de texto que a gente pode colocar, alguns efeitos, né? Itálico, sublinhado, negrito, letra de forma. A gente falou também sobre que você pode alterar o tamanho da sua fonte em um determinado trecho do seu documento. No preâmbulo, você pode determinar qual vai ser a fonte padrão do seu documento, mas através desse comando aqui, você pode fazer isso, ok? A gente viu que a gente pode dar uma quebra de linha com contrabarra, contrabarra.
A gente pode colocar se a gente quer iniciar uma coisa numa nova página, na próxima página, a gente pode dar o contrabarra new page. Vimos também alguns exemplos, né, mais interessantes. A gente viu sobre os comandos de organização do texto, que são chapter, section, subsection, subsection, ok? E beleza, ontem vocês viram sobre ambientes com o Gleason, né? E para a gente colocar um certo ambiente, a gente tem que dar um contrabarra beguinho o nome do ambiente. Vimos também que alguns ambientes serão necessários pacotes no preâmbulo, ok? Então, a gente tem o begin tem mais, que ele vai gerar uma lista com entradas marcadas por um caractere, ok? O enumerate ele vai gerar uma lista numerada. Description, que ele vai gerar uma lista onde os itens sou eu quem vou escolher. Vai ser a minha escolha. Se eu quiser colocar o item como uma palavra, eu coloco. Se eu quiser colocar como um símbolo, também. E a gente viu que, por exemplo, a gente inicia um ambiente e dentro desse ambiente a gente pode iniciar outro ambiente. E dentro desse outro ambiente, um outro ambiente, assim sucessivamente. Ok? Vai ocorrer uma mudança, dependendo do ambiente, do caractere, do item que vai ser usado, certo? Então vocês também têm que estar atentos nisso aí. Então, por exemplo, o enumerate, né? A gente inicia o begin enumerate. Aí se a gente colocar outro begin enumerate, já vai ser uma outra coisa. O primeiro begin enumerate vai ser os números 1, né? 1, 2, 3, 4, e assim vai. E o segundo ambiente begin enumerate dentro desse primeiro que a gente colocou, vão gerar letras A, B, C, D, E. Bom, e tem como você modificar isso, tá? Mas a gente não vai abordar aqui, então fica aí a ideia para vocês, caso queiram se aprofundar, pesquisar, dá para mudar isso e escolher a sua ordem, tá bom? Então a gente tem também os ambientes que permitem uma melhor formatação do nosso texto. A gente sabe que o LaTeX por si só já deixa tudo justificado, mas a gente pode colocar tudo centralizado, tudo à esquerda e tudo à direita, como no Word, né? Aqui a gente tem um exemplo, fizeram alguns exemplos ontem com inglês. A gente tem a fórmula, né, que precisa do cifrão, como a gente já falou. Temos o comando da fração, né, da raiz. A gente também tem o comando dos conjuntos, né, clássicos. Dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos reais, dos complexos. Tem que colocar um mat HBB. Ok? Sim, uma coisa também que vale deixar de ideia para vocês é que às vezes você no seu documento, principalmente para o pessoal da matemática, você utiliza muito conjuntos. Então ficar escrevendo mat, bb, aí abre chaves, n, maiúsculo, fecha chaves. Ficar colocando isso, às vezes pode ser um pouco pandante, ok? Então, você pode fazer algo no preâmbulo, que a gente também não vai abordar aqui hoje, onde você coloca, por exemplo, mate, bebê. Aí abre chaves, N, fecha chaves. Você pode representar isso por simplesmente contra barra N. Mas você tem que indicar no preâmbulo. Olha, eu vou querer, ao invés de ficar digitando mate, HBB, N, digitar apenas contra barra N, ou então contra barra Z, contra barra R. Ok? Isso facilita bastante, às vezes.
Aqui temos os símbolos de maior, menor, igual, diferente, que a gente pode ver no Tech Studio, né? Tem um lugarzinho lá que a gente pode ver todos os símbolos, não precisa decorar. Também para derivadas, limites integrais, lá tem também. E aqui a gente tem um exemplo desses itens que a gente colocou aqui. Somatórios e produtórios, né? A gente também pode colocar. Temos os símbolos também, né? Que é bastante importante na matemática. Também nas disciplinas de exatas, né? Que a gente tem um exemplo, cálculo 2, para quem se lembra aí. E aqui a gente tem outro exemplo, né? Vocês também viram isso ontem. Sim, aí aqui a gente tem um exemplo de bem interessante, né? Em que, em geral, a gente não costuma, a gente não vai fazer, pelo menos eu nunca fiz, né? Material relacionado a, a essas equações aí que tá aí. A gente colocá-las dessa forma. Matrizes, né? Um pouco complicado, assim, muitos códigos. E esses símbolos que tá aí também tem no LaTeX, então vocês não precisam se preocupar. A gente vai mandar esse slide para vocês e se um dia, caso vocês forem usar, né, podem utilizar esses exemplos aí. Para você, por exemplo, produzir matriz, não seria bem uma matriz, né? Mas para você colocá-la dessa forma aqui, você utiliza esse primeiro aqui. Para fazer uma matriz dessa forma, você utiliza esse segundo, da mesma forma para as outras. Tá, e a gente chega agora na parte final do nosso mini curso, né? Que são as figuras. Então, a gente está fazendo material e às vezes há uma necessidade de colocar uma figura, seja no TCC, seja nos nossos slides que a gente está fazendo. E para isso é necessário utilizar um pacote, certo? Que pacote é esse? É o Graphic, com um X no final, né? Então, se a gente colocar esse pacote lá, a gente vai poder inserir figuras muito facilmente. Só que tem algumas observações que a gente tem que levar em conta, que é o fato da imagem estar onde a gente salvou o nosso arquivo. E a gente também vai ver que a gente pode alterar o tamanho dela, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo. Então vamos ir agora aqui para o nosso Tech Studio. Ok, a gente está aqui no nosso Tech Studio e a gente vai criar um novo material. Então a gente clica aqui e a gente vai fazer o que agora? Vamos salvar, né? Vamos escolher um lugar para a gente salvar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho, ok? Material, vou colocar o nome dessa parte. Essa parte aqui vai ser exclusivamente para esse meu material, tá? Vamos fazer um slide aqui. Vou colocar aqui também material. Ou então o nome é a sua escolha. Tá. Agora a gente, para não perder tanto tempo, a gente vai usar o início rápido. Onde a gente vai deixar aqui Beamer, ok? Vamos escolher deixar 11 aqui. Português, ok? O TF8, aqui a gente não mexe.
Aqui a gente deixa marcado que são os pacotes de matemática e o pacote de imagem, né, que já está marcado aqui. Vamos ainda colocar o nosso nome, né? Os autores. Vamos dar um título para essa nossa apresentação. Vou colocar aqui. Última apresentação. Última aula. Última aula do minicurso. Pronto. Dá um OK. OK. Só que ainda eu quero usar um tema. Tá? Então vamos colocar aqui os temas. Vamos escolher o Copenhague. Um tema muito utilizado aí. Eu particularmente acho bonito. Então aqui a gente já tem o nosso Begin Document. Para a gente iniciar um slide, a primeira folha do nosso slide, a gente precisa colocar o Begin Frame. OK. Begin Frame. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa capa. Para a gente fazer a nossa capa, a gente pode colocar algumas informações aqui dentro do Begin Document, ou então aqui fora mesmo. Mas vamos colocar aqui dentro do Begin Document, acho que é mais intuitivo colocar aqui. Então vamos colocar um título. Título. Na verdade já está ali, né? Então a gente não precisa transferir para cá. Mas eu ainda quero colocar instituição. A gente coloca Institute, Universidade Federal de Campina Grande. Tá, vamos colocar data. A gente coloca aqui date. Vamos dar um contrabarra today para indicar que para ele colocar a data de hoje, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo. Eu não sei se dá certo. Deixa eu ver. Parece que não tem nada parecido. Autores, não. Orientador, deixa eu ver. Também não. Teacher. Queria colocar o nome do meu orientador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos à criatividade, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, fulano de tal. E aqui no nosso primeiro Begin Frame, a gente vai dar um Make Title. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa capa. Vamos dar um compilar. Vamos aguardar aí, para ver se tem algum erro, se deu tudo certo, se a gente digitou as coisas corretamente. Dependendo do tamanho do seu arquivo, ó, indicou um erro. Foi com certeza aqui, ó. Tá falando dia 34, 37, 23, mas eu tô desconfiado que é aqui. Eu nunca fiz isso, então vou deixar assim.
eu falava, né, que dependendo do tamanho do seu arquivo, pode demorar bastante se o computador não for muito bom, tá bom? Então, ter paciência nessa parte é interessante também. Então, a gente tem aqui, né, o básico, né? A gente tem o título, a gente tem o nosso nome, tem, tem nossa instituição, tem a data, tem o básico, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro frame, para a gente colocar o nosso sumário. Deixar só Table of Contents, ok? Vamos criar outro frame, que é para a gente, de fato, agora colocar o que a gente está interessado. Então, vamos colocar aqui, Cantor foi um homem muito sabido, entre aspas. E a gente vai colocar agora aqui a imagem de canto, uma foto de canto, pode ser. E aí vai depender do que você está escrevendo. Então, aqui a gente tem duas escolhas, né? Include File, include Graphics, aí só tem mais File. Include Graphics, Key Values e mais File. A gente escolhe esse aqui e veja que tem alguns que são um pouco diferentes, né? Isso a gente deixa para vocês pesquisar, usar a criatividade, ok? Mas a gente aqui vai particularmente usar esse aqui, onde aqui a gente coloca Scala. É uma receita de bolo, gente. Você sempre vai seguir, se você seguir isso aqui, dá certo. E esse Scala vai determinar o tamanho da nossa imagem, tá? Então, vamos deixar aqui imagem file. O que a gente tem que colocar? Tem que colocar o nome da nossa imagem, ok? Então, vamos colocar aqui imagem, colocar aqui campo. E vamos ver o que dá, o que aparece, né? Vamos ver o que acontece. Deu um erro. Alguém saberia dizer qual foi esse erro? Bom, vamos ver aqui, né? Material text, erro, line 12, line 42, linha 19, né? Aparentemente, Seria a não. imagem? O nome da imagem que está errado? Tá. Por que o nome da imagem está errado? Esse é o nome do arquivo, esse aí? É exatamente isso. A gente tem que ver se esse é o nome do nosso arquivo e se o nosso arquivo está na pasta que a gente criou. Coloquei esse erro aqui propositalmente e deixa eu ir aqui. Tá aqui a nossa imagem de canto, só que ela não está na nossa pasta. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear ela, colocar canto, movendo, ok. Agora ela está lá. Veja que quando a gente salvar o nosso material, né? Nosso ponto tech é esse aqui. Caso a gente deseje editar futuramente, né? O material que a gente fez. Toda vez que a gente compilar, o PDF que, se a gente fizer alguma modificação nesse, o PDF que está aqui, ele vai modificar, tá? Então, a imagem que a gente tem, a gente pode deixar ela aqui, organizada do jeito que automaticamente, do jeito que o programa, no caso,
o arquivo vai ser colocado. Tá? Então vamos voltar para cá e tentar agora, né? Para ver se dá certo. Ó, já tá aparecendo aqui, dando um spoiler. Quando eu passo o mouse nela, aparece a imagem dele. Também serve para equações. Quando a gente digita uma equação, a gente passa por ela, se ela estiver certinha, aparece a imagem dela, como é que ela vai aparecer no documento. Eita, foi, né? Deu certo. Mas o problema aqui é que ficou muito grande essa imagem. Então a gente vem aqui no Scale e tenta diminuir mais. Estava 0,5, vamos colocar a metade, 0,25, para ver o que acontece. Aqui a gente pode ver também algumas funcionalidades. A gente pode diminuir o zoom, aumentar e tal. Aqui a gente tem o nosso símbolo, né? Como a gente já viu, cada símbolo tem um comando. E a gente tem aqui isso aqui que eu particularmente não usei, mas que vocês podem testar. Tá, o que que aconteceu agora? Vamos ver qual é o erro. Linha 42. Ó, eu fui colocar 0. Eu pensei em 0,25 e escrevi 0 ponto novamente. Só que não precisava. Essas coisas que a gente desatentamente é que às vezes faz não dar certo, ocorrer um erro, né? Por isso que é bom você ir compilando devagarzinho, porque assim, a gente às vezes é desatento com alguma coisa, né? A gente escreve errado alguma coisa e tal. Então, vamos dar um compilar novamente, para ver se vai agora. Aqui a gente pode explorar algumas coisas, né? Por exemplo, no LaTeX, aqui, a gente tem o Table of Contents já preparado, né? Begin Document, Autor, Título, Make Título. Então, vim aqui para dar uma espiadinha para ver o que colocar no preâmbulo, também é interessante. A gente tem caixas aqui, né? Que a gente viu que a gente pode colocar. Não sei se vocês viram ontem, mas já para colocar umas caixas aqui no LaTeX. Ainda ficou muito grande, então vou diminuir para 0,1. Vamos, vamos fazer melhor, vamos colocar 0,08. E aí você vai ajustando da forma como você quiser, tá bom? Ô, Juan, se colocar uma unidade de medida, não ajeita isso não? Tipo, colocar centímetros, cm. Rapaz, eu nunca testei, mas a gente pode testar aqui agora. Digitar cm, pra ver. Vou digitar, deixa eu só compilar essa aí, que eu acabei de compilar. Talvez dê certo. Ó, ficou bacana. Tá num tamanho bom. Mas vamos testar com CM, né? Pode ser que ajude, né? Em alguma coisa, porque aqui você pode colocar metros e a sua escolha. Vamos ver. Veja que essa imagem, ela ficou aqui do lado esquerdo, né? Mas eu quero colocar ela no centro e quero colocar ainda uma legenda aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Bom, vamos voltar aqui para o slide. A gente pode fazer isso
E a gente tem aqui, ó, um exemplo. É uma coisa interessante, né? Que aqui tem o JPEG. Deu um erro. Então, colocar CM não foi uma boa escolha. Mas, assim, não sei dizer se com algum outro comando possa facilitar essa questão de colocar CM, metros. Mas o que eu sei é que se você colocar aqui 1, vai representar a imagem no tamanho original. Se você colocar 0,5, vai mostrar a imagem em 50% dela. Tá bom? Referente a esse slide aqui, ou seja, a escala deles dois são diferentes, né? Então, deixa sem a unidade de medida mesmo, ok? Que vai dar certo também da mesma forma. Uma coisa aqui que vocês podem ver é que tem o JPEG, e aqui a gente não colocou, né? Pode ser que essa seja JPEG ou .png. Nós aconselhamos que coloque, então vamos dar uma olhada aqui para ver qual é, já estava aberto, qual é, se é JPEG, PNG, JPEG. Então a gente vem aqui, vocês viram que deu certo também, né? Sem colocar, mas a gente aconselha que coloque, né? Pode ser que futuramente dê algum erro, então seja um outro indiferente de JPEG, PNG e dê algum problema. Mas se você colocar isso aqui, dá certo. Ok? Então, beleza. A gente viu que na outra, o canto ele ficou no lado esquerdo, né? Como é que faz para a gente colocar ele no centro, né? E colocar ainda uma legenda. Para a gente fazer isso, a gente usa o ambiente figure, ok? O ambiente figure ele vai fazer justamente isso, vai fazer com que a gente possa rotular essa imagem, vai fazer com que a gente coloque uma legenda e vai fazer com que a gente posicione ela, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, o ambiente figure, aqui a gente teria que colocar, né? Begin figure. Então, a gente vai colocar esse cara aqui para dentro. Opa, peraí, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Pronto, deu certo. Só que a gente vai querer centralizar ela. Então a gente coloca aqui centering, centering, centering. Pronto. Possa ser que dê certo eu fazendo isso aqui, ó. A gente seleciona ela e vem aqui em Center para tentar centralizar ela. Vamos deixar isso aqui, porque já é uma outra forma, né? Da gente fazer uma forma diferente. Se não der certo, a gente volta para o Centering. Mas antes de compilar, vamos colocar outras coisas aqui. Então, a gente já centralizou o canto, já está no ambiente figure e a gente pode colocar uma legenda. Para a gente fazer isso, a gente coloca o caption. Aí abre chaves e coloca o nome, tá? Então, eu vou colocar aqui caption. Canto. Vou colocar cantos. Vou deixar só canto mesmo. Tá. E a gente ainda pode rotular ela para a gente, se a gente quiser fazer referência a ela no futuro. Para a gente fazer isso, a gente usa o label. Tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos primeiro ver se dá certo. Se der certo, a gente rotula e a gente fala sobre outras coisas. Sim, como eu ia falando antes, aqui a gente tem um LaTeX, né? E algumas coisas bem interessantes que vocês podem usar, né? E experimentar, descobrir, tá certo?
Por exemplo, esse ênfase, ele passa uma ideia de que se eu colocar ele em alguma coisa, eu vou enfatizar essa coisa, né? Temos outros também. Vamos voltar aqui para o nosso documento. E veja que deu certo, né? Não precisou a gente colocar centering. Então vocês têm essa opção, centering, Big Center, usem a criatividade de vocês, certo? Para mexer no LaTeX e vão descobrindo novas coisas. Então vamos rotular ela, né? Vamos colocar aqui label. Vamos colocar Canton mesmo, ok? Então eu vou criar agora, vou sair desse frame, ok? E vocês, uma dica, né? Deixem organizados as coisas de vocês, né? Códigozinho de vocês, deixem organizado, porque isso pode ajudar em alguma coisa, tá bom? Deixar o código organizado também é uma boa dica. Então vamos dar um outro begin frame. Begin frame, e aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer referência à nossa imagem que a gente rotulou. Para a gente fazer essa referência, a gente tem aqui que basta utilizar o comando /ref e o nome da figura. Então vamos dar vemos pela figura /ref tanto e colocar aqui uma coisa nada a ver, tá? Os conjuntos são, vou trocar, vou deixar só isso. Vemos pela figura, pronto. Vamos ver se dá certo, né? Vamos dar um compilar. Vamos ver o que acontece. A gente tem aqui algo sobre bibliografia, né? Podem testar aí. Muitas coisas mesmo no LaTeX que vocês podem testar. As funções, né? Arcosseno, arcosseno, secante, tangente, pontes e outras coisas. Bom, o que aconteceu aqui? Não apareceu nada. Ah, tá. Ainda está fazendo o PDF, né? Vamos aguardar mais um pouco. Agora foi. Ah, aqui, ó. Veja que você não precisou lembrar qual era a numeração da figura. Então, vemos pela figura, aí você não quer voltar todo o seu material, né, para ver qual era o número daquela figura. Mas você se lembra do nome dela, né? Ah, a figura de canto que eu coloquei lá nas primeiras páginas. Você já está lá na página 150, página 80, e você não quer voltar tudo. Mas você se lembra, né? Então, isso são coisas interessantes que serve para vocês verem, tá? E continuando aqui, utilizem dessas dicas que tem aqui no Tech Studio, experimentem mesmo, os símbolos também, vejam, comecem a escrever, comecem a criar a cultura de utilizar o LaTeX, tá? Então, pessoal, essa foi o nosso mini curso, certo? A gente espera que vocês tenham gostado desse mini curso. Se vocês têm alguma sugestão de melhorias, mandem para a gente, mandem um e-mail, certo? Acusando sua melhoria, o que a gente pode melhorar, ok? E a gente espera mesmo que vocês tenham gostado,
que vocês comecem a utilizar o LaTeX. Às vezes no início pode parecer um pouco difícil, mas ao longo do tempo você vai se habituando, como é que vai mexendo, para você fazer os seus materiais vai ser muito mais simples. Você saber mexer no Word também é bacana. A gente não está falando aqui que você não deve nunca mais mexer no Word, ou nunca mais fazer uma apresentação no PowerPoint. Mas você ter duas cartas na manga vai te deixar à frente de muitas pessoas que porventura venham não querer aprender a utilizar softwares como esse. Por exemplo, muitos eventos internacionais utilizam LaTeX, né? Eventos importantes utilizam LaTeX se você é da área de matemática, né? Então, aqui mesmo em Campina Grande, eu já participei de um evento que utilizava o LaTeX, né? Se eu não soubesse mexer, eu acho que eu não saberia nem instalar, né? Porque aquele passo de baixar o Mixtex, instalar o Tech Studio. Ah, tem que baixar o Mixtex. Eu pensei que o Mixtex dava para fazer o meu documento já, mas eu baixei o Mixtex e não apareceu nada. Só esperei o quê? Umas 8 horas para baixar. E deixa eu ficar aqui com vocês, voltar aqui para a sala. Eu baixei o Mixtex, mas não apareceu nada. Pensei que era só baixar o Mixtex. Mas não, você aprendeu que você precisa do Tech Studio e você aprendeu como é que tem o preâmbulo, você sabe como é que é o corpo do documento. Às vezes, assim como em eventos que utilizam o Word, o ponto .tec, o ponto .tec que eu digo é aquele roxinho, aquele arquivo roxinho, que é o editável, que quando a gente clica nele, a gente vai para o Tech Studio e a gente pode editar lá o nosso documento. Nesses eventos que utilizam LaTeX, né, eles enviam também o modelo .tec, né? Então você baixa o .tec. E por que é interessante você baixar a versão completa? Porque pode ser que o .tec que eles utilizem lá tenham comandos diferentes. Se você baixa o Mixtex básico, às vezes não vai dar certo com os comandos que tem lá do modelo do evento. Então, você está preparado nesse sentido de baixar o completo, de saber mexer no LaTeX, isso é muito importante. Sim, aí o evento ele também disponibiliza, né, o modelo .tec para você e vai estar lá nesse modelo .tec algumas informações utilizando a porcentagem. Veja como é interessante, né? A porcentagem que é aquilo que inibe o que vai ser que vai ser visto no material, mas deixa de informação lá no ponto tech. Então, você vai ver muita porcentagem de alguma informação. Aqui, aí eles dizem, né? Aqui você vai digitar o seu resumo. O resumo tem que ter tais características e vai falando lá. E a introdução, se tiver, né? Às vezes é só o resumo, né? Os eventos de matemática. E eles enviam o modelo também. Quando você está preparado, fazendo apresentação, artigo, relatório, você já fica bem mais afiado, né? Em relação a uma pessoa que nunca utilizou, aí precisa ir para esse evento, mas não sabe mexer no Mixtex, no Tech Studio. Então, é uma carta na manga, né? Para vocês, é um ótimo software. Ele vai lhe permitir escrever matemática muito bem, tem muitos símbolos de matemática. E nós esperamos de verdade que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Agora a gente vai abrir para dúvidas, perguntas, alguma colocação que alguém queira falar. Pode digitar no chat Eu também. queria falar que foi muito bom. É sempre bom a pessoa estar aprendendo. Uhum. E, assim, às vezes não dá para a pessoa aproveitar muito bem um mini curso por causa da época, por causa das aulas, mas pelo menos eu tenho teu WhatsApp, né? Aí, quando eu começar a mexer aqui, realmente praticar mais, aí que vai surgir as dúvidas. A Mas foi gente muito vai deixar complicado, viu? essas aulas gravadas. E se vocês no futuro quiser retornar para elas, ver alguma informação e tal, vai estar gravada e acredito que vocês vão ter acesso a elas.
Mas obrigada pela colocação aí, Natália. Alguém mais? Então, beleza, pessoal. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Vocês receberão um certificado, creio que ainda esse final de semana, certo? E é isso. Muito obrigado. Aproveitem o LaTeX, façam muito material no LaTeX e a gente se vê aí no, na universidade ou em algum evento. Tá bom? Até mais. Abraço. Até. Tchau. Tchau.